Olá, seja bem-vindo ao programa Na Seara do Mestre, um encontro com Jesus. Por aqui, toda semana trago algum ensinamento do Evangelho do Cristo, estudado e interpretado à luz da doutrina espírita, com o objetivo de estimular a nossa reflexão, tentando alinhar a nossa conduta à conduta do Cristo, fazendo então um exame de consciência com relação às nossas ações, os nossos pensamentos, e levando a nossa reforma íntima, a nossa melhora moral e, consequentemente, a nossa evolução espiritual. Eis a razão pelo que estamos aqui encarnados neste planeta. Para a conversa de hoje, separei o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18, versículo 21, uma passagem onde Jesus nos fala sobre o perdão das ofensas. E o Evangelho diz o seguinte: Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não, te digo até 7, mas sim 77 vezes. Para nos auxiliar nessa reflexão, vou utilizar novamente o material do curso de Aprendizes do Evangelho, contando com referências bibliográficas da nossa extensa doutrina espírita, cheios de obra referente ao estudo interpretativo do Evangelho do Cristo. Nessa passagem, Jesus diz quantas vezes devemos perdoar o nosso próximo. Mas haveria então uma certa quantidade limite de vezes que devemos perdoar o nosso próximo? Depois de ultrapassada essa quantidade, então a gente estaria dispensado de perdoar? Obviamente que não. O número 7, como se sabe, tinha para os judeus um significado cabalístico e simbólico. Ele representava o infinito. Em outras palavras, temos então perdoar todas as vezes, tantas vezes quanto forem as agressões. Esse ideal cristão é o grande objetivo a ser alcançado, a ser trilhado passo a passo. Eis que é uma grande conquista. Para muitos de nós, os impulsos mais espontâneos são de ataque, de repelir a agressão, de revanche, de condenação, de ressentimento, de mágoa. Avançar e evoluir é preciso. Esse avanço ele é proporcional aos nossos esforços em estudar e vivenciar o Evangelho e a doutrina espírita. Pelo estudo, nós compreenderemos uma série de circunstâncias da vida e do mundo que antes nem desconfiávamos existir. Descobrimos que cada ser só pode agir de acordo com o seu entendimento, e seria, pois, falta de caridade desejar que ele fosse mais do que realmente é. Descobrimos ainda que nossos atos são valorosos quando agimos virtuosamente, e que todo ato de desamor será uma semente plantada que gerará uma colheita obrigatória e proporcional ao mal praticado. Estudando a doutrina espírita, aprendemos a compreender e ter compaixão pelo nosso semelhante, não por obrigação, por medo de punição, mas pelo uso da razão e pelo sentimento do coração. Aquele que aprendeu a perdoar descobriu que essa é a única atitude que nos liberta e nos traz a verdadeira paz. O exercício constante do perdão vai elevando-nos a níveis cada vez mais sublimes de consciência. As mensagens de Jesus despertam-nos para a vida, despertando-nos para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Portanto, mesmo diante das ofensas físicas e morais, é possível ficarmos inabaláveis na fé, intocáveis em nossa integridade moral, inalcançáveis pelas ofensas exteriores. Ficamos invulneráveis. Que possamos sempre exercer o perdão e experimentar
tais estado sublime de consciência. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos na sequência com a mensagem de Emmanuel e o encerramento dessa valiosa reflexão. Voltamos com o programa Na Seara do Mestre, um encontro com Jesus. No final do outro bloco, falamos sobre a importância de ficarmos invulneráveis perante as ofensas físicas e morais, tendo a nossa fé inabalável, tendo a nossa integridade moral intocável, tendo as ofensas inferiores se tornando inalcançável ao nosso coração. E isso tudo só vai acontecer a partir do conhecimento e da prática dos ensinamentos do Evangelho do Cristo. Mais do que perdoar, é não sentir-se ofendido de forma alguma. E como a gente lida com o perdão? Como você lida com o perdão? Consegue perdoar facilmente? Consegue pedir o perdão facilmente? Para finalizarmos nossa reflexão de hoje, eu vou ler uma mensagem de Emmanuel intitulada Desculpar, que se encontra no livro Ceifa de Luz, psicografado por Chico Xavier. Atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo que o mal contará com os empreiteiros, que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa afeição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer a cada dia. Dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem as horas. Não ouvideis que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento, para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Faze ao outro aquilo que deseja que te seja feito, nos advertiu o amigo excelso. Somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem, com a ausência de todo o mal. Perdoar não é uma tarefa fácil, assim como pedir perdão também não é uma tarefa fácil. Exige de nós deixarmos de lado o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Exige de nós o conhecimento, o entendimento do Evangelho. Exige de nós aproximarmos do Cristo através dos nossos ensinamentos. Lembre, ninguém erra por amar, ninguém erra por perdoar. Se Deus nos concede sempre uma nova chance, por que eu não posso conceder a meu irmão semelhante oportunidade? Se você não consegue pedir perdão, se você não consegue perdoar alguém, eu recomendo a oração. A oração como forma de te aproximar daquele irmão a qual você deve o perdão ou a qual você precisa pedir o perdão. Coloque essas pessoas na sua oração.
ela vai quebrar a barreira do orgulho, do egoísmo, da vaidade que separa vocês do alcance do perdão. Coloque aquele irmão que você não consegue perdoar nas suas orações. Comece a exercitar o perdão dentro do teu coração. Coloque o teu pedido de perdão nas tuas orações. Comece a mentalizar aquela pessoa te perdoando. E o resto vai acontecer como tem que acontecer no tempo certo. Para a gente entender sobre o perdão, temos que compreender primeiramente que todos nós erramos, mesmo sem querer. O erro, ele é fruto do desconhecido muitas vezes. Se soubéssemos o caminho certo, muitas vezes não teríamos errado. Pense nisso. Para finalizar o nosso programa, eu peço para que você tranquilize a sua respiração, acalme os seus pensamentos e responda para si mesmo. O que os ensinamentos que vimos hoje no nosso programa de Cristo despertou dentro de você? O que Jesus te disse hoje? O que você tem que fazer, o que você tem que mudar para amar como Jesus pediu? O que você precisa fazer e o que você tem que mudar para perdoar como Jesus pediu? O que você precisa fazer para seguir o caminho do Cristo? Que a paz de Jesus esteja contigo e até o próximo programa.